Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a gestão de ativos no sistema Peer Quality, né? Então, como é que funciona? Vamos primeiro logar no sistema. Aí o usuário logado precisa ter acesso ao módulo de gestão de ativos, né? Vai clicar aqui na opção Ativos e é onde ele vai ver o botãozinho aqui Ativos. Vai ser apresentado primeiro. Veja que a empresa está vermelhinho ali porque ela é obrigatória. Aqui nessa seleção vão aparecer só as empresas que você que está logado tem acesso a algum departamento dela. Então tem que ter acesso a algum departamento. Então vão aparecer aqui as empresas que você tem acesso. Você vai escolher a empresa porque ela é obrigatória. Clicou no botão filtrar, o sistema vai mostrar totalizador. Então nessa empresa, exemplo, ele tem 80 ativos, tem um em manutenção. Está um pouquinho apagado aqui, né? Porque é amarelinho. Tem 4 com defeito e tem 10 que foram baixados. Baixados é aqueles ativos que foram ou descartados ou vendidos, né? Aqui embaixo vai exibir todos, né? Os que tiverem com esse sinalzinho aqui, esse símbolo aqui, é que eles estão baixados, né? Então vai ter os que tiverem com a ferramentinha, estão em manutenção e assim por diante. Então cada linha dessa é um ativo, né? Aqui nós temos o conjunto de filtros na parte de cima, né? Então tem filtro por descrição, por tipo de ativo, que é um cadastro, pelo usuário, ou seja, quem é que está usando, pelo ID do ativo, né? Que é o número dele, a marca, a nota fiscal que foi dada à entrada, o dias manutenção que está a zero ali, porque eu quero, vamos supor que eu queira saber quais são os ativos que estão há mais de 120 dias sem dar manutenção. Então você vem aqui e põe 120, né, na informação e clica no filtrar e ele vai me trazer quais são os ativos que estão há mais de 120 dias. Então isso é um filtro, né? O zero traz todo mundo, fornecedor, situação do ativo, né? Eu quero que traga todo mundo aqui, mas eu não quero pegar os que estão com defeito, mas sim só os que estão em utilização. Então você pode colocar o filtro aqui, ele vai trazer só os que estão há mais de 120 dias em utilização, né? Que eu tenho por local, por departamento, e aqui tem as especificações. Então, nesse grupo que está aqui, vamos supor que eu queira trazer só os que são de processador i3, ou processador i7. Vamos pegar aqui especificação. Então, vai vir as especificações. Vamos pegar o processador. Ele já vai no campo de baixo, ele vai trazer desse processador quais são as opções, né? Então isso está lá no cadastro de especificações, certo? Então vamos colocar aqui i7. Você vai filtrar, ele vai me trazer, opa, desse filtro todo tem de processador i7 em utilização com mais de 120 dias de manutenção, só tem 3, né? Então você consegue ir refinando os filtros. Um outro ponto aí é que esses botões de ação são em cima de cada ativo. Então nós temos o excluir ativo, editar. Detalhe, o editar ele só edita algumas informações, mas ele não muda o estado do ativo, nem o local. Para isso você tem que movimentar, ok? Qualquer edição que existir aqui ficará no log. O log é esse botãozinho aqui, logo no começo, que quando você clica ele vai te mostrar todas as ações que houveram em cima desse ativo, né? Qual campo, deixa eu ver se tem algum desse grupo aqui. Não tem, tá? Isso aqui nunca foram editados. Então vamos pegar um exemplo. Vou pegar o primeiro aqui e eu editei. Vamos botar que eu botei o nome do. Mudei a marca aqui, sem marca. Nesse set eu botei Dell. Ok? Salvei. Né? Então aqui no log de edições vai constar ó, que nessa data, nessa hora, o usuário 328, que sou eu aqui, editou o campo marca, que anteriormente estava escrito sem marca. Então você já sabe o valor anterior que tinha também. Ok? Eu tenho anexos do ativo, eu quero anexar aqui uma nota fiscal, um manual, alguma coisa assim. Você pode estar anexando quantos você quiser.
Eu tenho aqui o botão especificações, então aqui que ele vai mostrar os detalhes. Ó. Veja que esse ativo tem memória RAM, 8 GB, processador, i7, sistema operacional. Então você vai ter essas especificações que são ligadas no filtro aqui que você vai conseguir filtrar. Isso aqui é um cadastro, você pode montar a especificação do seu ativo. Não precisa ser de TI, aqui nós estamos dando exemplo de TI, mas pode ser um ar-condicionado, pode ser qualquer outro tipo de ativo. Aqui nós temos a movimentação, ou seja, o que foi movimentado desse ativo. Veja que nesse histórico aqui, ó, a última movimentação dele foi em 4 de abril às 18h20. Esse usuário que movimentou, antes o local que ele estava era no financeiro. Ele está em outro local agora, né? Se você ver aqui na janela atrás, você vai ver que ele ainda está no financeiro, né? Mas o status dele, que era em manutenção anteriormente, agora ele não está mais em manutenção, ele está em utilização. E veja que o registro da manutenção que foi feito, se ela foi preventiva ou não, o tipo, né? Então fica toda a história, se trocou de lugar, se trocou de usuário, se sofreu alguma manutenção, tudo fica registrado ali. Aqui eu tenho o botão movimentar, que aqui é realmente eu executar a movimentação de um ativo, ou trocar alguma dessas informações. E ele vai guardando no histórico. No caso da manutenção propriamente dita, tem um módulozinho lá, uma opção do módulo de ativos chamado manutenção. Assiste lá depois o videozinho específico sobre manutenção de ativos. Aqui eu tenho a opção para baixar o ativo, né, que aí você vai botar as informações necessárias para baixar o ativo. Aqui eu tenho ativos vinculados. O que são ativos vinculados? É você vincular um ativo no outro. Por exemplo, eu tenho o cadastro aqui de um computador, mas eu poderia ter o cadastro do monitor dele. Então, um fica ligado no outro, né? Isso é fácil, na hora da busca vai ajudar. Eu tenho clonar ativo. O que é clonar? Eu quero cadastrar um ativo com os mesmos dados desse aqui. Se eu clicar no botão clonar, ele vai iniciar uma inclusão trazendo os dados do ativo que eu selecionei. O que eu vou ter que botar de diferente é o ID do ativo e quem está utilizando, né? E eu tenho o log. Outro ponto legal aqui também é em gráficos. Você clicando em gráficos, você vai ter vários gráficos. Então, por exemplo, gráfico por situação. Então, vai mostrar aqui que nessa empresa que eu selecionei, por isso que a empresa é sempre obrigatória, eu tenho 80 ativos, eu tenho um aqui em manutenção e eu tenho 4 com defeito, né? Então isso tem um gráfico. Eu tenho o gráfico por tipo, então vai mostrar todos os tipos que eu tenho aqui, ó. Antivírus, ar-condicionado. Detalhe, se eu quiser ir descartando, vamos supor que eu quero só ver os desktops e os notebooks. Então eu posso vir marcando aqui, ó, e tirar aquilo que eu não quero. Deixar só o desktops e notebooks. Aí eu vou saber que eu tenho 20 desktops e um notebook, né? Eu tenho a opção por marca. No caso, quando é por marca, eu tenho que dizer que tipo de ativo é, porque fica estranho, né? Botar por marca e tem ativos diferentes. Então, eu posso escolher qual é que é a marca dos meus desktops. Eu clico em atualizar, ele vai mostrar tantos Dell, tanto Lenovo, e tem um grupo sem marca. Eu tenho por especificação, então eu vou poder escolher a especificação. Então vamos pegar o exemplo processador, como a gente já usou lá. Ele vai me mostrar quantos tem dual core, 3 e 5 por diante. E no caso de manutenção, se houveram manutenções no ano, ele vai me falar, olha, esse ativo em 2023, os ativos desse conjunto, só teve uma manutenção corretiva no mês 8 e uma manutenção corretiva no mês 9. Né? Então você consegue ter essa visão da manutenção também. Então aqui você tem um conjunto da área de gestão de ativos. Um abraço e até a próxima.